Como vencer qualquer vício, antes que ele destrua sua vida em silêncio. O vício quase nunca entra na vida de alguém com cara de destruição. Ele entra com cara de alívio. Entra como uma pausa depois de um dia pesado, como um anestésico para a ansiedade, como uma recompensa depois da frustração, como um esconderijo rápido para uma mente cansada de sentir. No começo, ele não parece um inimigo, parece ajuda. E é exatamente por isso que tanta gente só percebe o tamanho do estrago, quando já não consegue mais distinguir onde termina a própria vontade e onde começa a prisão. Talvez você já tenha prometido a si mesmo que pararia. Talvez tenha dito que seria a última vez. Talvez tenha acreditado, com toda sinceridade, que agora ia conseguir. E mesmo assim voltou. Voltou não porque gosta de sofrer. Voltou não porque nasceu fraco. Voltou porque existe uma engrenagem silenciosa dentro de você que ainda não foi desmontada. Enquanto essa engrenagem continuar intacta, o vício sempre vai encontrar um jeito de parecer necessário, razoável, quase justo. É aqui que muita gente se perde. Fica lutando contra o comportamento, mas não contra o acordo secreto que o sustenta. Tenta arrancar o hábito sem tocar na raiz que o alimenta. Quer vencer o impulso sem entender por que ele parece tão íntimo, tão automático, tão colado na própria identidade. E quanto mais fracassa, mais começa a acreditar numa mentira perigosa. A de que o problema é seu caráter, sua fraqueza, sua falta de valor. Essa é uma mentira cruel. E pior, é uma mentira útil para o próprio vício, porque enquanto você se condena, ele continua governando em silêncio. O que destrói uma vida não é apenas a substância, o comportamento ou a recaída. O que destrói uma vida é a erosão lenta da confiança em si mesmo. É olhar para o espelho e não saber mais se pode acreditar na própria palavra. É sentir que existe alguma coisa tomando decisões no seu lugar. É perceber que a sua paz, a sua disciplina, a sua presença e até a sua dignidade estão sendo trocadas por minutos de alívio que sempre cobram um preço maior depois. Só que existe um ponto decisivo que quase ninguém te explica com clareza. Você não vence um vício apenas dizendo não. Você vence quando começa a enxergar com brutal honestidade o que ele estava fazendo por você, o que ele escondia, o que ele compensava, o que ele evitava que viesse à tona. Porque todo vício que persiste por tempo demais deixa de ser apenas um hábito. Ele passa a funcionar como uma solução emocional clandestina. E enquanto uma solução parecer necessária, a mente sempre encontrará argumentos para mantê-la viva. Neste vídeo, você vai entender por que o vício parece tão forte, por que ele não se sustenta só no prazer e por que tantas pessoas inteligentes, conscientes e cansadas de sofrer continuam caindo no mesmo ciclo. Mas, acima de tudo, você vai ver como esse mecanismo começa a perder poder no instante em que você para de olhar apenas para o ato e começa a encarar o pacto oculto por trás dele. E é exatamente por aí que precisamos começar. O acordo secreto com o inconsciente. Freud percebeu uma coisa que muita gente não quer admitir. Nem tudo o que governa a sua vida passa pelo seu consentimento claro. Você olha para um comportamento destrutivo e pensa, eu escolhi isso. Só que, muitas vezes, a escolha já chegou contaminada por forças internas que você não examinou. É por isso que tanta gente jura que vai parar e, ainda assim, volta exatamente para o mesmo lugar. Não porque seja burra, não porque seja fraca, mas porque existe um acordo oculto sendo mantido por dentro. Freud escreveu: os sintomas não são produzidos por processos conscientes. Essa frase é dura porque desmonta uma ilusão confortável. Você não está lidando apenas com um hábito ruim. Em muitos casos, está lidando com uma resposta psíquica que se instalou como defesa. O vício começa a funcionar como uma saída improvisada para emoções que a mente não quer encarar de frente.
Ansiedade, culpa, frustração, carência, raiva, vazio, sensação de inadequação. Tudo isso pode ficar pressionando por dentro. E quando você não sabe sustentar esse peso, o vício aparece como uma porta de escape. O problema é que o alívio cobra juros. Primeiro, ele promete silêncio. Depois, ele exige repetição. Em seguida, ele começa a pedir segredo. Quando você percebe, já não está mais usando apenas para sentir prazer. Está usando para não sentir outra coisa. E esse é o ponto em que o comportamento deixa de ser simples impulso e vira pacto. Um pacto silencioso. Eu te dou alguns minutos de anestesia e, em troca, você me entrega sua clareza, sua presença, sua disciplina e a confiança na própria palavra. É aqui que a maioria erra o diagnóstico. Fica brigando com a superfície e esquece de investigar a função do comportamento. A pergunta não é só por que você faz isso. A pergunta certa é: o que dentro de você fica insuportável quando isso falta? Porque é aí que mora a verdade que o vício esconde. Toda repetição destrutiva protege alguma coisa, evita alguma coisa ou compensa alguma coisa. Enquanto isso continuar invisível, o desejo sempre vai parecer maior do que a sua força. Talvez o seu vício não seja apenas uma busca por prazer. Talvez ele seja uma fuga da própria mente quando ela começa a cobrar contas antigas. Talvez ele entre justamente no momento em que você se sente menor, rejeitado, impotente, cansado ou emocionalmente exposto. E se for assim, lutar só contra o ato é pouco. Você precisa expor o acordo, precisa olhar para esse mecanismo e dizer com honestidade: eu entendo o que você estava tentando fazer por mim, mas o preço se tornou alto demais. Só que existe uma camada ainda mais profunda, porque muitas vezes o que o vício protege não é só uma dor. Ele protege uma parte inteira de você que foi empurrada para a sombra. E quando essa parte reprimida começa a pressionar, ela sempre encontra um jeito de voltar. A sombra cobra aquilo que o ego tentou expulsar. Carl Jung percebeu algo que assusta porque é íntimo demais. Aquilo que você empurra para longe de si não desaparece. Aquilo que você reprime, nega, esconde e finge que não existe, continua vivo, trabalhando no subterrâneo da sua personalidade. E quando não encontra uma forma consciente de ser reconhecido, volta por caminhos tortos. Muitas vezes, o vício é um desses caminhos. Jung escreveu: há um influxo constante do inconsciente no processo psicológico consciente. Isso significa que a parte de você que foi exilada não fica parada no escuro. Ela pressiona, ela busca passagem, ela tenta entrar de novo na sua vida, mesmo que seja pela porta errada. É por isso que certos impulsos parecem surgir com uma força desproporcional. Não é só vontade, não é só costume. Pode ser uma parte sua inteira batendo por dentro porque nunca aprendeu a existir de forma limpa. Pense com coragem. Talvez o que você chama de fraqueza seja uma parte sua cansada de ser sufocada. Talvez a raiva que você nunca pôde sentir tenha se transformado em autodestruição. Talvez a carência que você tentou esconder atrás de uma imagem forte tenha virado compulsão. Talvez o desejo de descanso, prazer, reconhecimento ou afeto tenha sido tratado por tanto tempo como defeito que agora só consegue aparecer por rotas clandestinas. A sombra faz isso. Ela pega aquilo que foi proibido e devolve de forma desorganizada. É por isso que vencer um vício não é apenas apertar os dentes e resistir. Em alguns casos, isso só piora a guerra. Porque quanto mais você tenta esmagar cegamente o impulso, sem entender o que existe por trás dele, mais a energia reprimida se acumula. E aquilo que não encontra linguagem acaba procurando descarga. O comportamento compulsivo, então, vira o palco onde a sua parte rejeitada faz sua aparição mais destrutiva. A pergunta muda tudo aqui.
Em vez de perguntar apenas o que eu preciso eliminar, você começa a perguntar o que em mim nunca teve espaço para existir sem culpa. Essa pergunta é perigosa, porque ela desmonta a fantasia de que o problema inteiro está no vício. Não. Em muitos casos, o vício é a forma distorcida que uma parte ferida, faminta ou revoltada encontrou para gritar. Isso não significa romantizar o erro. Não significa transformar autossabotagem em poesia. Significa ser adulto o bastante para perceber que existe uma diferença entre condenar um impulso e compreendê-lo. Quando você só condena, continua dividido. Quando você compreende, começa a recuperar autoridade. Você passa a enxergar que o inimigo não é apenas o comportamento na superfície, mas a cisão interna que deixou partes inteiras da sua alma vivendo no porão. Talvez o seu vício tenha crescido porque alguma parte sua só conseguia respirar ali. Talvez, por trás da compulsão, exista uma fome antiga de presença, intensidade, descanso, liberdade ou expressão. E, se isso for verdade, você não vai se libertar apenas cortando o sintoma. Vai precisar aprender a dar destino melhor para a energia que estava aprisionada nele. E é exatamente aqui que o próximo passo fica decisivo. Porque a mesma força que hoje te empurra para baixo pode ser redirecionada. O problema não é só a existência da energia. O problema é o que você faz com ela. A compulsão é energia sem direção nobre. Nietzsche enxergava algo que pouca gente tem coragem de admitir. Dentro de você não existe apenas fragilidade, medo ou carência. Existe força, existe impulso. Existe uma carga viva querendo sair, ocupar espaço, sentir intensidade, provar existência. O problema é que quando essa força não encontra direção alta, ela procura descarga baixa. E é aí que muita gente se perde. Não porque tenha pouca energia, mas porque tem energia demais servindo a coisa errada. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche escreve: pois todo impulso é imperioso, e como tal, tenta filosofar. Ou seja, todo impulso quer mandar, quer justificar a si mesmo, quer convencer você de que merece ser obedecido. É por isso que o vício quase sempre vem com argumento. Ele não bate na porta dizendo que quer arruinar sua vida. Ele chega dizendo que você merece relaxar, que hoje foi difícil, que amanhã você retoma o controle, que só desta vez não vai fazer diferença. O impulso não vem nu. Ele vem vestido de razão. E quando a sua vida está vazia de propósito, desafio, construção e direção, esse discurso encontra terreno fértil. Muita gente tenta vencer o vício apenas cortando o comportamento, mas continua deixando a própria energia sem destino. Continua vivendo sem tensão criativa, sem disciplina que eleve, sem missão concreta, sem algo grande o bastante para exigir presença real. Nesse vazio, a mente começa a pedir intensidade. E, se ela não encontra intensidade na verdade, vai buscá-la no excesso. O vício vira uma forma barata de sentir alguma coisa forte, quando a alma já não suporta mais viver no morno. É aqui que você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Talvez o problema não seja apenas aquilo que você consome. Talvez seja a força que você nunca aprendeu a governar. Talvez exista em você uma fome de vida, de expansão, de presença, de risco, de conquista, que foi sendo empurrada para caminhos menores. E quando uma força grande é condenada a objetivos pequenos, ela apodrece. Depois disso, ela não desaparece. Ela se transforma em compulsão. Por isso, se você quer vencer um vício, não basta dizer não ao prazer imediato. Você precisa dar à sua energia uma direção superior. Precisa construir uma vida que exija musculatura interior. Precisa trocar descarga por domínio, impulso por criação, anestesia por presença, excesso por propósito.
Porque a mesma força que hoje te arrasta para baixo pode ser a força que amanhã sustenta sua disciplina, sua clareza e a reconstrução da sua identidade. Só que ainda existe um detalhe decisivo. Mesmo quando a pessoa entende o vício, enxerga a sombra e percebe a energia por trás do impulso, ela ainda pode cair no mesmo ciclo. Por quê? Porque a recaída quase nunca acontece no ato primeiro. Ela acontece no julgamento silencioso que a mente faz segundos antes da escolha. O impulso vence primeiro no julgamento, não no ato. Epicteto entendia um ponto decisivo da mente humana. O que derruba uma pessoa nem sempre é a força bruta do impulso. Muitas vezes é a interpretação que ela faz dele. O desejo aparece, o corpo reage, a memória corre para o alívio rápido. E então a mente comete o erro fatal. Ela transforma uma sensação passageira em ordem absoluta. É nesse instante que a recaída começa. Não na mão, não no clique, não no gole, não no gesto. Começa no momento em que você acredita sem questionar a frase silenciosa que surge dentro de você. Epicteto escreveu: os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelos princípios e noções que formam a respeito delas. Isso muda tudo. Porque quando o impulso vem, ele quase nunca diz apenas eu existo. Ele diz eu sou inevitável. Ele diz você precisa disso agora. Ele diz sem isso você não vai aguentar. Ele diz só hoje. Ele diz depois você se reorganiza. E se você aceita esse julgamento sem resistência, o ato já começou por dentro antes de acontecer por fora. A vontade cede primeiro na ideia, só depois no comportamento. É por isso que tanta gente inteligente continua tropeçando no mesmo ponto. Não é falta de consciência, é falta de treino no exato segundo em que a mente tenta vender urgência como necessidade. O impulso chega como aparência, e aparência, quando não é examinada, vira comando. Você sente, imagina, justifica, entrega. Tudo isso em poucos segundos. Rápido o bastante para parecer automático. Mas não é destino, é um processo, e processo pode ser interrompido. Aqui entra uma virada prática e poderosa. Quando o impulso surgir, você precisa parar de falar com ele como servo e começar a tratá-lo como fenômeno. Em vez de dizer, eu preciso disso, diga, estou tendo vontade disso. Em vez de dizer, eu não consigo suportar, diga, meu corpo está reagindo e minha mente está dramatizando. Parece simples, mas não é pequeno. Essa mudança devolve distância, e distância devolve governo. O vício gosta de velocidade, ele gosta de impedir reflexão, ele quer que você haja antes de enxergar. Por isso, um dos atos mais fortes de liberdade é ganhar tempo. Alguns minutos de atraso podem desmontar uma fantasia inteira. Sair do ambiente, mudar o foco, respirar com intenção, nomear a sensação, recusar a primeira narrativa que a mente oferece. Isso não elimina o desconforto de imediato, mas impede que o desconforto vire dono da situação. O que Epicteto ensina aqui é duro e libertador ao mesmo tempo. O impulso não é uma sentença. Ele é uma aparência pedindo aprovação. E você não precisa aprová-lo. Você pode sentir sem obedecer. Pode querer sem se render. Pode atravessar o desconforto sem transformá-lo em destino. Esse é o ponto em que a pessoa começa a deixar de ser arrastada e começa a voltar a comandar. Só que ainda existe uma etapa acima disso. Porque entender o impulso e resistir ao julgamento errado é fundamental, mas não sustenta uma vida inteira sozinho. Em algum momento, a liberdade depende de algo maior do que técnica. Depende de caráter. Depende do momento em que você decide parar de negociar com aquilo que está destruindo a sua alma. O vício começa a morrer quando o caráter deixa de negociar. Marco Aurélio sabia que a mente humana tem um talento perigoso para se enganar quando deseja aquilo que a enfraquece. Por isso, a grande batalha não está apenas em entender o vício, nem apenas em resistir ao impulso.
mas em parar de abrir exceções internas para aquilo que já provou ser destrutivo. Enquanto existir negociação, o vício ainda terá uma porta. Enquanto existir um pequeno acordo escondido, ele continuará respirando dentro de você. Em Meditações, Marco Aurélio escreveu: "Se não for certo, não o faça. Se não for verdadeiro, não o diga." Essa frase corta toda a névoa. Ela não pergunta como você se sente, não pergunta se hoje está mais difícil, não pergunta se desta vez parece inofensivo. Ela pergunta apenas uma coisa: isso é correto ou não é? Porque, no fundo, o vício sobrevive muito mais pelas concessões que você faz do que pela força bruta do desejo. Ele vive daquele raciocínio mole que sussurra que hoje pode, que só desta vez não importa, que depois você compensa, que amanhã você recomeça. E é exatamente aí que o caráter começa a ruir. Caráter não é imagem, não é discurso bonito, não é parecer forte para os outros. Caráter é o que você decide quando ninguém está olhando e quando a sua mente está tentando comprar você com prazer rápido. É nesse ponto que a liberdade deixa de ser teoria e vira posição interior. Você para de se perguntar o que sente vontade de fazer e começa a se perguntar que tipo de pessoa você está se tornando cada vez que cede. Essa pergunta pesa porque tira a discussão do terreno do impulso e leva para o terreno da identidade. Muita gente perde anos tentando vencer um vício com motivação, quando o que falta é uma linha moral interna que não se vende por alívio momentâneo. Motivação oscila, emoção oscila, vontade oscila, caráter sustenta. Caráter é a parte de você que decide não se trair, mesmo cansado, mesmo ansioso, mesmo tentado, mesmo sozinho. E isso não nasce de um grande momento heróico, nasce de pequenas decisões repetidas, nasce do instante em que você corta a fantasia antes que ela cresça, nasce do minuto em que você para de se oferecer desculpas refinadas para continuar se destruindo. O vício começa a morrer quando encontra dentro de você uma autoridade que não quer mais discutir com o erro. Não por rigidez vazia, não por moralismo cego, mas porque ficou claro demais o preço da autotraição. Quando esse ponto chega, a pergunta muda. Você já não pergunta apenas como paro com isso. Você pergunta por que eu continuaria entregando minha paz, minha lucidez e minha dignidade para algo que só me devolve enfraquecimento. Essa é a virada. Porque, a partir daí, você não está apenas tentando largar um comportamento. Você está reconstruindo alguém em quem pode voltar a confiar. E quando uma pessoa volta a confiar em si mesma, o vício perde o seu terreno mais fértil. Porque ele sempre cresce melhor onde há divisão, mentira e concessão. Mas agora, falta uma última peça para fechar tudo isso de forma definitiva. Não basta entender o pacto, reconhecer a sombra, redirecionar a energia, corrigir o julgamento e fortalecer o caráter. É preciso juntar tudo isso numa visão única e enxergar o que significa, de fato, recuperar a própria vida. Recuperar a própria vida é voltar a ser alguém em quem você confia. Agora tudo se encaixa. O vício não era apenas um hábito ruim, era um pacto silencioso, uma tentativa torta de aliviar o que doía, esconder o que pressionava, descarregar o que não encontrava direção, obedecer um impulso que parecia verdade e manter pequenas negociações internas que foram corroendo o seu caráter por dentro. Quando você junta essas peças, para de olhar para o vício como um acidente isolado. Você começa a enxergá-lo como um sistema. E todo sistema só perde força quando é desmontado por inteiro. É por isso que tanta gente falha mesmo querendo mudar. Tenta lutar contra um único ponto, mas deixa os outros intactos. Corta o comportamento, mas não expõe o acordo. Resiste ao ato, mas não entende a sombra. Sofre com a abstinência, mas continua sem destino para a própria energia.
Aguenta um impulso hoje, mas amanhã volta a acreditar na mesma mentira. Faz promessas, mas ainda negocia em segredo. Assim, o ciclo se recompõe. Muda a forma, muda o ritmo, muda o intervalo. Mas a prisão continua com outra roupa. Vencer um vício exige uma reconstrução mais séria. Você precisa reconhecer o que ele estava fazendo por você sem romantizar o estrago. Precisa olhar para as partes de si que foram empurradas para o escuro e dar a elas uma linguagem mais limpa. Precisa pegar a força que estava virando compulsão e colocá-la a serviço de algo que mereça a sua vida. Precisa aprender a perceber o julgamento mentiroso no instante em que ele nasce. E precisa se tornar alguém que já não aceita viver de concessão em concessão. Isso assusta porque é mais profundo do que simplesmente parar. Só que também é mais real, porque a verdadeira liberdade não nasce quando o desejo some. Ela nasce quando o desejo deixa de mandar. Não nasce quando a tentação desaparece. Nasce quando você já não se vende para ela. Não nasce quando tudo fica fácil. Nasce quando a sua consciência começa a valer mais do que o seu alívio imediato. Talvez por muito tempo você tenha pensado que estava lutando contra um inimigo externo, uma substância, um impulso, uma tela, uma prática, um comportamento. Mas a guerra sempre foi mais íntima do que isso. Era uma guerra pela sua presença, pela sua lucidez, pela sua palavra, pela sua dignidade. E a coisa mais perigosa que o vício faz não é apenas tomar tempo ou energia, é convencer você de que não adianta mais lutar, é fazer você duvidar de si, é transformar recaída em identidade. E essa mentira precisa acabar agora. Você não é a sua compulsão, você não é o seu pior impulso, você não é o conjunto das vezes em que caiu. O que define você não é o erro repetido. É o ponto em que você começa a enxergar com honestidade, assume o preço da continuação e decide que não vai mais entregar a própria vida para algo que só cresce no escuro. Esse ponto muda tudo, porque a partir dele, cada escolha deixa de ser apenas um esforço de contenção e passa a ser um ato de retorno a si mesmo. No fundo, vencer um vício é isso. Não é só interromper um comportamento, é sair de uma relação de servidão com aquilo que estava sequestrando a sua força. É recuperar o governo da mente, é voltar a ter palavra diante do espelho, é reconstruir uma vida em que paz, clareza, disciplina e verdade parem de ser exceção. E quando isso acontece, você não sente apenas que largou algo, você sente que voltou. Voltou para dentro de si, voltou para a própria autoridade, voltou a ser alguém em quem pode confiar. Se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre mente, autocontrole, psicologia e libertação emocional. E deixe nos comentários a frase: "Eu vou vencer esse ciclo". Isso marca diante de você mesmo a decisão de não continuar preso à mesma destruição.